Sean era o filho feio, repugnante e excessivamente confiante de um cientista com problemas mentais que não conseguia fazer nada por conta própria. Mas ele acabou se teleportando para um mundo secreto subterrâneo, onde descobriu que seu pai era um assassino e nem era seu verdadeiro pai. Seu verdadeiro pai nunca trouxe o leite. Tudo começa quando conhecemos Sean Asenaga, um perdedor que amava pedras brilhantes chamadas cristais. Ele achava que havia um mundo inteiro dentro delas. Sean está muito animado porque é o aniversário de seu pai e ele tem uma grande surpresa planejada. Mas sua mãe diz que seu pai pode estar ocupado e pode se atrasar, já que ele é um perdedor ainda maior. O pai de Sean está realmente muito ocupado no trabalho e perde uma ligação de Sean. Preocupado, Sean decide ir ver seu pai. Ele pega um trem para o local de trabalho do pai. Quando chega lá, não consegue encontrar seu pai, mas vê um cristal azul brilhante. Ao olhar para ele, uma luz brilhante sai do cristal e revela um estranho novo mundo. Curioso, Sean estende a mão e é puxado para dentro do cristal. Nesse novo mundo, há um homem chamado Emílio tentando matar seu padrasto, um rei chamado Delzine. Emílio quer vingança por seu verdadeiro pai, que foi assassinado por Delzine, mas o rei é muito forte e derrota Emílio facilmente. Delzine fica irritado, mas não mata Emílio, apenas o coloca na prisão. Enquanto Emílio está na prisão, uma luz brilhante aparece e Sean passa por ela. Sean não tem ideia do que aconteceu e onde está. Emílio fica surpreso ao ver Sean e lhe diz para se esconder, mas guardas aparecem e tentam pegar Sean, quando uma relíquia de distorção, que é uma espada especial, aparece de seu peito. Ele luta contra os guardas e liberta Emílio. Eles fogem juntos. No caminho, encontram um lutador assustador que trabalha para o rei. Eles lutam contra ele, mas acabam caindo em um rio. Eles acham que o lutador se foi, então se escondem nos esgotos. Emílio diz a Shun que eles estão em um mundo chamado Endora. Quando saem dos esgotos, vem uma garota esperando por eles. Ela chama Emílio de príncipe, o que surpreende Shun. Shun continua perguntando a Emílio por que a garota o chamou de príncipe e por que alguém colocaria um príncipe na prisão, já que isso é uma besteira. Enquanto caminham pela floresta, eles veem uma enorme pedra brilhante que emite luz como um sol. A garota se apresenta como Alicia e seu animal de estimação é Falarion. Em outro lugar, o rei está preocupado com Emílio depois que ele cai no rio, mas acredita que Emílio ainda está vivo. Ele manda pessoas procurá-lo. O rei sabe que alguém ajudou Emílio com um relicário de teletransporte especial e acha que Emílio foi ver Pascal, que é como um professor para ele. De repente, um grande javali selvagem ataca as crianças. Emílio luta contra ele com seu relicário de teletransporte. Shun fica surpreso ao ver que o animal de estimação de Alicia também é seu relicário de teletransporte e que é um dragão. Shun precisa usar seu próprio relicário de teletransporte para ferir o javali. Então, Shun e Alicia ficam presos em uma armadilha surpresa. Emílio usa uma das armadilhas para finalmente derrotar o javali. Nesse momento, Pascal aparece, que é um cientista maluco. Ele diz que colocou as armadilhas lá para manter as pessoas afastadas, o que é exagerado. Ele fica surpreso ao descobrir que Shun é do mundo acima de Endora, chamado Superfície, e também tem um relicário de teletransporte especial. Pascal os leva para sua casa para conversar. Eles comem uma refeição especial com comidas estranhas, como rãs e coisas assim. Shun conta a Pascal como chegou a esse lugar. Pascal mostra a Shun um mapa de seu mundo. Ele diz que a Terra é oca e que eles vivem embaixo dela. O sol deles se chama Adamas e não há estrelas aqui. A pessoa que criou este lugar o manteve escondido porque não queria que as ideias do povo da superfície estragassem tudo. As pessoas em Endora sabem sobre o mundo acima porque tem um livro que fala sobre isso. Há muito tempo, as pessoas de Endora e do mundo acima podiam visitar umas às outras. Pascal já esteve lá. Ele diz que havia uma cidade especial chamada Babilônia, que era como uma porta entre os dois mundos. Mas Babilônia em Endora foi destruída em um grande acidente. É por isso que as pessoas não conseguem mais ir entre os mundos. O rei Delzine tentou reconstruir Babilônia, mas não conseguiu terminar. Pascal acha que pode finalizar isso mais tarde. Pascal então diz que quer ver a relíquia de distorção de Shun. Shun a mostra para ele. Pascal explica que nem todo mundo em Endora pode fazer esse tipo de arma. Ela precisa de partículas de distorção especiais que só existem em Endora. Você não pode ver essas partículas, mas elas dão poder às coisas, assim como os átomos. Então Shun diz que quer ir para Babilônia, mesmo que não esteja terminada. Pascal e os outros tentam avisá-lo que é uma longa jornada, mas Shun ainda quer ir, pois é teimoso. Pascal diz que uma vez soube como consertar Babilônia, mas não queria que as pessoas fossem entre os mundos, então parou de trabalhar nisso. O rei disse a outras pessoas para continuarem tentando consertá-la. De repente, eles veem guardas do palácio do rei. Pascal diz que não podem lutar contra os guardas e que precisam sair. Eles escapam em um avião especial que Pascal construiu. Agora estão indo para outro lugar seguro. Mas Shun ainda insiste que quer ir para Babilônia. Eles rapidamente alcançam uma parte diferente da floresta e Pascal faz um pouso abrupto com a aeronave. Depois de andar entre as rochas por um tempo, eles encontram um lugar que Pascal já havia preparado. Emílio olha ao redor da pequena sala e vê que Pascal tem a mesma faca especial que ele. O rei deu a ambos a mesma faca. Mais tarde, naquela noite, Emílio e Pascal saem para conversar e respirar um pouco de ar fresco. Pascal quer saber como Emílio conheceu Shun. Emílio diz que Shun apareceu em uma luz brilhante enquanto ele estava em sua cela de prisão do lado de fora. Pascal explica por que não quer reconstruir Bobble. Ele leu livros antigos que dizem que não devem interferir com as pessoas na superfície.
Ele acha que Endora pode estar em apuros se as pessoas puderem transitar entre os dois mundos. Eles também têm ideias diferentes sobre as pessoas na superfície. Pascal acredita que os dois mundos devem permanecer separados. Eles também conversam sobre como o rei criou Emílio. O pai de Emílio é Deusaine, mas Emílio não o considera um pai. Haskell então diz que quer enviar Shun de volta para a superfície e depois destruir completamente Bobble. Ele sabe que o rei também está indo para lá, então quer chegar primeiro. Depois disso, em uma cena de flashback, vemos como Pascal e Emílio se conheceram no passado. Depois que o jovem Emílio descobre que o rei matou seu pai, ele muda e começa a praticar combate o tempo todo. Pascal se aproxima dele e diz que será o professor de Emílio. Emílio gosta de Pascal após ver suas provas e começa a aprender com ele. Então, o rei surpreendentemente exila Pascal do reino. Isso deixa Emílio ainda mais irritado com o rei. Nos dias atuais, Deusaine encarregou os Uzians de encontrar Pascal e Emílio. Ele diz a eles para vigiarem Pascal e tentarem capturá-lo. Depois disso, Pascal precisa sair da caverna para encontrar algo importante nos arquivos reais. Ele diz ao trio para ficarem atentos enquanto ele estiver fora. Depois que Alicia também sai da caverna para urinar, Emílio e Shun são os únicos que ficam. Emílio diz a Shun que quer a ajuda dele para derrotar Deusaine. Em troca, Emílio ajudará Shun a voltar para casa. Deusaine está indo para Babilônia e será ruim se ele chegar lá primeiro. Eles devem parar Deusaine antes que ele chegue a Babilônia. Emílio tem um plano, mas precisa da ajuda de Shun. Shun pensa sobre isso e concorda em ajudar. Ele pergunta a Emílio quando eles começarão. Emílio diz que eles vão partir naquela noite enquanto Alicia estiver dormindo. Eles não querem levar Alicia com eles, pois são sexistas, então deixarão ela na caverna. Nesse momento, Alicia volta. Eles fingem que nada aconteceu. Mais tarde naquela noite, Emílio e Shun saem furtivamente. Enquanto estão olhando ao redor, algumas pessoas com espadas os param. Essas pessoas se chamam Ignats e dizem que aquele local é deles. Eles ficam surpresos ao ver pessoas da família real em suas terras. Emílio diz aos Ignats que quer falar com o chefe deles, o líder. Demétrio avança e pergunta a Emílio por que ele está ali. Emílio diz que precisa que os Ignats o ajudem a lutar contra o rei. Ele sabe que os Ignats são muito fortes, quase tão fortes quanto os Uzians. Os amigos de Demétrio acham que Emílio é inútil e que deveriam simplesmente matá-lo. Mas Demétrio quer ouvi-lo primeiro. Demétrio pergunta a Emílio o que ele fará depois de matar o rei. Emílio para por um momento e diz que não se importa. Ele só quer matar o rei, mesmo que isso signifique morrer. Demétrio não fica satisfeito com essa resposta e dá uma bronca em Emílio. Emílio fica irritado e usa seu relicário de distorção. Demétrio o derrota facilmente com uma faca comum. Demétrio diz que ter um relicário não te torna forte. Ele também diz que Emílio é tolo por arriscar tudo por vingança. Emílio finalmente entende o que Demétrio quer dizer. Demétrio deseja que Emílio seja o líder depois que ele matar o rei. Emílio não tem certeza se consegue fazer isso, mas Shun diz a Demétrio que Emílio fará o seu melhor. Demétrio concorda em deixar Emílio se juntar a eles. Enquanto isso, Pascal é visto conversando com um velho amigo chamado Ojo. Eles costumavam trabalhar juntos no palácio do rei. Ojo conta a Pascal que Emílio tentou matar o rei antes de fugir. Pascal fica surpreso porque nunca soube disso antes. Mais tarde, Emílio e Shun vão para o acampamento Ignatz. Eles são instruídos a se preparar para o trabalho. Descobrem que precisam lavar roupas perto do rio. É assim que o grupo ganha dinheiro. Quando chegam ao rio, Shun descobre que Demétrio sabe que ele não é do mundo subterrâneo. Demétrio não se importa, pois pessoas de lugares diferentes vivem juntas lá. Um dos caras Ignatz, que parece uma garota, se chama Eljuya. Shun acha que Eljuya não é tão forte quanto os outros, mas é importante para o grupo. Eljuya então cai de repente e desmaia. Quando Eljuya acorda, Shun descobre que ele é um garoto que pode ver coisas que acontecerão no futuro. Eljuya diz que viu Shun em casa quando ele caiu. Shun fica muito feliz porque acha que voltará para casa. Ele não pergunta a Eljuya sobre mais nada. Enquanto isso, Pascal retorna à caverna e descobre que os meninos estão desaparecidos. Ele sabe que eles foram para Babilônia. Ele diz a Alicia para se preparar para que possam segui-los. Eles usam seu avião para encontrar os meninos. Naquela noite, Shun e Emílio discutem. Emílio está bravo com Shun por confiar nos Ignatz. Shun só quer voltar para casa e comer a comida da mãe. Eles começam a brigar um com o outro. Demétrio os observa lutando, mas não os impede. Eles continuam lutando até que ambos adormeçam. Não muito depois, Demétrio pede a seus amigos que joguem água em Shun e Emílio para acordá-los. Então, todos se sentam para planejar os próximos passos. Antes de terminarem de conversar, Shun diz a Demétrio que o rei também vai para Babilônia. Depois, Louise pede a Shun e Emílio que a acompanhem para que ela possa ajudar a curar seus ferimentos. Ela os leva a uma tenda e diz para que esperem dentro. É difícil para Shun e Emílio ficarem sozinhos juntos, mas eles precisam ouvir Louise. Logo, Louise volta com as coisas que precisa para ajudá-los. Quando ela entra, Emílio pergunta se Demétrio realmente quer trabalhar com os Uzians. Louise diz que os Uzians nem sempre foram cruéis. Existem dois tipos de pessoas em Endora, os Endras e os Uzians. Os Endras são pessoas nascidas de humanos em outra espécie chamada Anidu.
Lua. Os Uzians nascem de Anadua e animais. Há muito tempo, os Endras e os Uzians eram amigos e viviam felizes juntos. Mas então, os Endras começaram a ser cruéis com os Uzians. É por isso que os Uzians estão bravos agora. Eles foram maltratados por muito tempo, e Demétrio acha que os Uzians podem ajudá-los. Louise também diz que ela é metade Zuid Uzian. Ela conta uma história sobre Demétrio e um amigo Uzian. Demétrio vem de uma família rica e sempre se divertiu. Quando era criança, Demétrio estava caminhando pela floresta. Ele se perdeu e estava tentando encontrar o caminho de volta quando conheceu uma criança Uzian. Mesmo com medo, o jovem Uzian se ofereceu para ser amigo e o guiou para fora da floresta até sua casa. O menino Uzian disse que seu nome era Lúcio e convidou Demétrio para visitá-lo a qualquer momento. A amizade deles se fortaleceu à medida que passavam tempo juntos. Quando tinham 15 anos, estavam caminhando pela rua quando viram um homem maltratando um Azuzian. Lúcio tentou ajudar, mas acabou se machucando muito. Lúcio morreu devido aos ferimentos. Desde então, Demétrio tem trabalhado duro para se tornar forte e honrar seu amigo. A história volta ao presente, onde Shun pede um tempo ao guia. Ele quer testar se o guia realmente pode ver o futuro. O guia descobre o truque de Shun e decide enganá-lo de volta. Ele manda Shun para a floresta encontrar uma palavra de pássaro especial. Mas os Uzianos que trabalham para Delzen já estão lá. Shun é rapidamente cercado pelos Uzianos. Demétrio chega e luta contra o líder Uziano. Emílio está vindo ajudar Shun, mas se pergunta por que está fazendo isso. Durante a luta, o relicário de distorção de Shun se torna mais poderoso e ele consegue ferir gravemente o Uziano. Ele foge porque sabe que não pode vencer contra Amélio e Shun. Demétrio ainda está lutando contra o líder Uziano e tenta convencê-lo a se juntar ao seu lado. Enquanto lutam, Demétrio, Shun e Emílio veem uma luz brilhante ao longe. A luz brilhante brilha após um estrondo alto. Isso dá a Demétrio e seus amigos uma chance de escapar. Logo depois, Shun e Emílio se encontram com Pascal e Alicia. Emílio fica surpreso ao vê-los juntos. Demétrio e seus amigos se juntam ao grupo. Pascal e Demétrio querem saber quem são as outras pessoas. Demétrio diz que precisam se apressar porque seus inimigos podem alcançá-los. Ele e seus amigos vão embora. Emílio, Pascal e Shun decidem conversar a sós. Pascal está bravo com Emílio por trabalhar com os rebeldes apenas para machucar seu pai. Ele diz a Emílio para ter certeza de que seu pai realmente matou seu verdadeiro pai, antes de ficar bravo. Pascal quer que Emílio descubra a verdade primeiro. Alicia também está chateada com Shun por deixar Emílio se juntar aos rebeldes. Shun tenta falar coisas boas sobre Demétrio e os Ignautas. Vemos uma memória de Alicia e Emílio quando eram jovens. Alicia gostava de visitar Emílio no palácio porque estava cansada de brincar do lado de fora. Mas Emílio lentamente se tornou frio e distante. Agora Demétrio e seus amigos estão em um local de encontro. Demétrio quer que Shun e Emílio fiquem com eles porque acha que podem ajudar. Mais tarde, Shun conta a Demétrio que Emílio e Pascal estão brigando e que Alicia também está muito brava. Demétrio mostra a Shun um mapa para a Babilônia. Shun não se importa com o perigo, ele só quer voltar à superfície. Os Ignats também decidiram ir para a Babilônia, porque o rei também está indo para lá. Eles sabem que o rei estará mais seguro no castelo, então a Babilônia é a melhor chance que tem de detê-lo. Mais tarde, Alicia e Pascal se juntam ao grupo. Pascal rapidamente faz amizade com todos e mostra muitas coisas legais que ele fez, como um lança-chamas. Louise fica feliz que Alice esteja lá, porque assim não será a única garota. Shun, Emílio e Félix vão se preparar para a viagem. Quando Shun pergunta a Félix por que eles querem derrotar o rei, Félix diz que as coisas não são justas. Pessoas ricas, o porco-espinho-chefe, pessoas pobres ao redor e apenas as pessoas pobres realmente entendem isso. Demétrio é o único tentando melhorar as coisas, então Félix quer ajudá-lo. Então Demétrio conversa com Pascal e pergunta o que o rei está planejando. Pascal diz que não sabe o que o rei está pensando. Emílio também não sabe, porque o rei nunca conta seus planos a ninguém. No dia seguinte, Demétrio reúne todos para se prepararem para a viagem. Shun realmente quer voltar para casa e fará qualquer coisa para que isso aconteça. O grupo finalmente chega a um oceano após algumas viagens e Shun está muito animado. Mas Pascal diz que na verdade é um grande canal e eles precisam atravessá-lo para ir até os Uzians. Eles esperam conversar com os Uzians e conseguir a ajuda deles. Neste momento, estão em uma grande cidade chamada Amadeus, com um enorme porto. Decidem ficar em um motel por uma noite. Antes de continuar, Alicia quer fazer compras e comprar algumas coisas para Pascal. Quando saem, vem Demétrio e seus amigos. Demétrio diz a Shun para esconder que ele é da superfície. Ele faz uma cobertura para a camisa de Shun e chama isso de disfarce. Shun acha que é uma boa ideia e todos seguem caminhos diferentes enquanto compram coisas. Shun tem apenas 500 ienes, que não funcionam em Endora. Alicia dá dinheiro a Shun para comprar o que ele quiser. Enquanto estão olhando ao redor, um garoto rouba a faca de Emílio e sai correndo. Emílio o pega, mas descobre que o garoto está tentando cuidar de seus irmãos e irmãs mais novos. Irmãs? Shun e Alicia dão comida a eles. Alicia diz que está tudo bem que o garoto tenha roubado, porque a vida é difícil para as pessoas sem ajuda. Shun joga basquete com as crianças.
Alicia gosta de ver Shun tão feliz e se pergunta se todos da superfície são como ele. No caminho de volta, uma garota os ataca. Ela usa seu artefato de distorção para fazer explosões e tenta machucar Emílio. Ela continua dizendo, mate o príncipe como um robô. Então Demétrio e Elgia vêm para ajudá-los. Demétrio pega a garota sem machucá-la. Elgia diz que ela é uma assassina. Ele explica que a maioria dos assassinos são crianças que foram levadas quando eram pequenas e vendidas para o maior lance. Essas crianças são treinadas para matar e não têm sentimentos. É assim que as pessoas as mantêm sob controle. Eles não vão parar até que seu alvo esteja morto. Aqui, Emílio é o alvo da garota. Alguém que odeia a família real a enviou. Júlia diz que os assassinos sempre usam um colar. Demétrio decide acabar com tudo e quebra o colar. A garota agora está livre. 3. Demétrio diz a ela para esquecer sua antiga vida e se juntar a eles. Ele diz que ela pode fazer a diferença e não deve desperdiçar sua chance. Ele lhe dá uma boneca como as outras crianças em casa. Demétrio apresenta a garota a todos. Ela diz que seu nome é Misha. Demétrio faz parte da família Ignatz. No dia seguinte, Pascal vai sozinho terminar algo no laboratório real, como sempre faz, enquanto os outros vão para o mar. Eles chegam ao navio que usarão para viajar. É velho e instável e todos embarcam enquanto o navio começa a se mover. Mais tarde, eles não conseguem encontrar Emílio. Emílio está com Demétrio. Emílio pergunta a Demétrio se ele consegue entender os Uzians. Demétrio diz que sim, mas explica que nem todos os Uzians são maus, alguns são diferentes. Ele diz a Emílio que a ilha para onde estão indo está cheia de Uzians. Então uma grande tempestade chega, o navio balança muito. Shun e Emílio discutem em vez de se ajudarem. Félix os salva de cair na água. Eles chegam à ilha, mas o navio está quebrado. Demétrio diz que não podem voltar sem a ajuda dos Uzians. De repente, uma flecha passa voando. Eles estão cercados pelos Uzians. De repente, Demétrio quer falar com o líder deles. Os Uzians os amarram. O líder vê que Demétrio não está com medo. Ele pergunta a Demétrio o que ele quer. Demétrio diz que precisa dos Uzians para lutar contra o rei. O líder pergunta o que eles ganharão em troca. Demétrio diz que eles ficarão livres e seguros. O líder diz que ajudará, mas Demétrio deve morrer. Os amigos de Demétrio não querem que ele morra e começam a discutir sobre isso. Mas Demétrio não se importa, contanto que seus amigos estejam seguros. O líder diz que ajudará o grupo de Demétrio se Demétrio morrer. Então Demétrio diz a seus amigos para deixá-los matá-lo. Eles estão prestes a matar Demétrio quando Luís os para, dizendo que não pode ver Demétrio morrer. Então muitos dos Ignautes dizem que morrerão em vez de Demétrio. Antes que percebam, estão fazendo muito barulho. O líder fica bravo e grita para que fiquem quietos. Ele diz a Demétrio para ir com ele e conversar a sós. O nome do líder é Gradito. Gradito finalmente diz que ajudará o grupo de Demétrio. Ele quer saber se eles lutarão contra o exército do rei, mas Demétrio diz que não. Demétrio só quer a ajuda do líder para parecer forte. Ele quer que tudo aconteça sem problemas. Gradito pergunta se Demétrio quer ser o líder depois que tudo estiver resolvido, mas Demétrio diz que não. Ele escolherá outra pessoa para ser o líder. Gradito gosta das respostas de Demétrio e agora acredita nele. No dia seguinte, Gradito dá à tripulação um novo barco e muitas coisas de que precisariam. Ele também lhes dá um apito especial para usar se precisarem de ajuda. A tripulação navega para uma cidade diferente, onde sua próxima viagem será por uma montanha nevada. Na manhã seguinte, a tripulação começa a escalar a montanha, mas logo uma grande tempestade de neve começa e eles têm que parar. A tripulação monta um acampamento para se proteger da tempestade. Emílio e Shun estão na mesma tenda. Shun pergunta a Emílio por que ele quer impedir Delzane de ser rei. Emílio diz que Delzane matou seu verdadeiro pai para ser rei. Ele pergunta a Shun o que Shun faria. Shun diz que também ficaria bravo, mas esqueceria a vingança por causa de sua mãe. Shun diz que Emílio tem Alicia e Pascal, que fariam qualquer coisa por ele. Emílio fica em silêncio e entra em profunda reflexão após Shun falar com ele. No dia seguinte, a tripulação continua caminhando pelo caminho nevado. Eles veem grandes pegadas na neve e Shun se pergunta o que as fez. Demétrio diz que as pegadas são de um dragão. Shan fica surpreso porque não sabia que dragões viviam em Andorra. Então, o chão sob Elgia se quebra e ele cai em uma caverna. Demétrio e os outros entram na caverna para encontrar Eujúia. Falarian os ajuda a encontrar Eujúia porque pode localizar pessoas ao sentir seus relicários de distorção. De repente, eles veem um dragão muito grande se aproximando. Demétrio sugere que eles fujam e começam a sair da caverna. Mas então, outro dragão assustador aparece. De repente, Falarian se transforma em um dragão enorme para proteger a todos. Felícia, Emílio e Shan veem coisas estranhas acontecendo. Parece que estão sonhando. Falarian se coloca na frente de Alicia e fala, o que realmente a surpreende. Falarian diz que, na verdade, é o pai de Alicia. Ele conta que costumava ser um caçador, mas parou para ficar com a mãe de Alicia. Mas bandidos a mataram, então ele saiu de casa para caçá-los. Enquanto lutava, seu relicário de distorção evoluiu e o sugou para dentro de si. Ele está preso desde então. Ele é como uma relíquia de dragão viva agora. Falarian diz que ele está sempre com Alicia e sempre a protegerá. Alicia começa a chorar. Então, tudo volta ao normal.
El Juía explica que os dragões estavam apenas tentando manter sua família segura. Eles achavam que o grupo eram pessoas más que machucavam dragões. O grupo ainda tem uma longa espera pela frente, então os dragões generosos se oferecem para dar uma carona. Os dragões os carregam por um tempo e depois vão embora para voltar para sua casa. Seria ótimo se os dragões pudessem levá-los até Babilônia, mas não podem porque precisam estar perto de seu lar. Eles também têm medo de caçadores. Olhando para o mapa, a equipe vê que agora estão mais perto de Babilônia do que antes. De repente, El Juía desmaia e todos ficam assustados. Quando ele acorda, diz que viu algo estranho. Enquanto estava dormindo, ele viu Endora sendo destruída. Ele lhes conta que Endora está em grande perigo. No palácio do rei, um cientista informa ao rei que está quase terminando de construir o Bauble. Enquanto conversam, os Uzians que trabalham para Deusaine chegam. Esses Uzians têm observado Emílio e seus amigos. Eles dizem ao rei que Gradeto está trabalhando com Demétrio. O rei vê uma marca de ferimento em Élbida, uma Uzian que lutou contra Emílio e Shun. O rei fica irritado porque Elda deveria apenas observar, não lutar. Em outro lugar nos arquivos reais, Pascal está olhando papéis antigos. Ele descobre que o rei se livrou de quase tudo sobre o Bauble. Parece que o rei está escondendo algo muito ruim. Pascal quer aprender mais sobre o Bauble antes de enviar Shun de volta à superfície. Joseph é um cientista novato muito animado que está trabalhando com Pascal. Ele diz que saberão mais sobre algo chamado partículas de dobra amanhã. Pascal está preocupado porque essas partículas são muito importantes para Endora, e estão diminuindo cada vez mais. Se todas as partículas desaparecerem, será realmente ruim para o reino. No dia seguinte, Shun acorda e descobre que Demétrio tem um convidado chamado Ralph. Ele diz a Demétrio que cada vez mais pessoas poderosas estão se juntando ao lado deles. Demétrio é instruído a chamá-los para ajudar se precisar. Depois disso, Emílio e Shun começam a brigar novamente. Emílio ainda quer matar seu pai, mas Shun não quer que ele faça isso. Shun quer que Emílio esqueça a vingança e aceite o que aconteceu. Emílio não quer ouvir. Shun conta a Emílio sobre o que aconteceu com o pai de Alicia. Ele poderia ficar tão bravo que acabaria preso em um lugar estranho para sempre, assim como o pai de Alicia. Emílio não se importa e continua discutindo. Shun fica muito bravo e dá um soco em Emílio no rosto, mas Emílio não reage. Shun grita com Emílio, dizendo que se importa com os problemas dele também. Shun está irritado e vai embora. Antes de sair, ele diz que sempre pensa nos problemas de Emílio. De volta ao laboratório, Pascal e Joseph descobrem o que aconteceu com as partículas de dobra. Eles aprendem que as partículas têm diminuído desde que o rei assumiu. Pascal precisa ir à Babilônia antes do rei. Joseph diz a Pascal que ele fez um carro especial que pode voar. Os dois entram no carro e voam para Babilônia ao mesmo tempo. Nossa equipe finalmente chega à Babilônia, mas parece que o rei já está lá e se preparando para abrir um caminho para a superfície. Há 4 portas em Babilônia, mas apenas uma leva a Bauble. Olgia estuda seu mapa para encontrar a porta correta. Ele diz ao grupo que essa porta os levará direto a Bauble. Mas há um problema. Eles precisam escalar uma parede muito alta para chegar ao outro lado. Eles se apressam para subir. Emílio quase cai, mas Shun o ajuda. Finalmente, eles chegam ao topo, apenas para encontrar um labirinto. Justo quando estão prestes a entrar no labirinto, Demétrio diz a Emílio que não quer matar o rei. Em vez disso, ele quer destroná-lo pacificamente. Ele pergunta a Emílio por que ele quer matar o rei com tanta urgência. Emílio diz que o rei matou seu pai. Demétrio diz que também queria vingança, mas mudou de ideia. Ele acha que lutar não pode parar a luta. Ele pede a Emílio que espere suas ordens antes de machucar o rei. De repente, eles veem os truculentes, que são os Uskians trabalhando para Deusaine, à sua frente, e percebem que estão em apuros. O líder dos problemas, Truculente, se apresenta como Gaidoro e diz que tem um problema com Demétrio. O restante dos vilões luta contra os amigos de Demétrio. Élboda quer lutar contra Emílio e Shun com muita vontade, porque eles o machucaram antes. Enquanto todos estão lutando, Félix vence sua luta. Gaidoro está perdendo para Demétrio, então ele rapidamente corre e se esconde. Emílio vê essa oportunidade e foge pela porta de enfeite. Shun e Alicia tentam segui-lo. Julia impede Élboda de ir atrás deles. Então Luiz interrompe o feitiço de Elgia para deixar Élboda ir. Elgia fica surpreso e quer saber o porquê. Acontece que Luiz está trabalhando com o truculento. Ela diz que foi maltratada porque seu pai é dos Uzians e sua mãe é de Endura. Ela está brava há muito tempo. Ela se juntou ao grupo de Demétrio para estar segura, mas na verdade estava ajudando Gaidoro. Ela tenta machucar Julia, mas Demétrio aparece. Demétrio sabe que Luiz é uma traidora, mas é cauteloso ao lutar contra ela. Shun e Alicia ainda estão tentando alcançar Emílio para impedi-lo de machucar seu pai. Depois disso, Emílio finalmente encontra Deusaine, que está esperando por seu caminho em direção à superfície. Emílio saca seu relicário de dobra e diz que está pronto para terminar tudo. O rei pergunta a Emílio o que ele fará depois de matá-lo. O rei diz que Endora precisa de um líder, então Emílio deve ter um plano. Ao mesmo tempo, Luiz ainda está lutando contra Demétrio. Félix e Misha também estão lutando contra Eubelda, enquanto Luiz e Demétrio estão em combate. Julia quer ajudar, mas Demétrio o impede.
Ele quer conversar com Louise a sós. Demétrio diz a Louise que ela está se enganando. Ele ouviu ela dizer que se juntou a eles por dinheiro por causa de sua família. Mas Demétrio tem certeza de que Louise se importa com o grupo. Ele a lembra de quando ela o salvou na Ilha Zuzan. Louise pode dizer que está usando o grupo, mas na verdade ela gosta deles. Louise diz que Demétrio está mentindo. Ela tenta vencer Demétrio, mas não consegue. Isso mostra a ela que não pode machucar ninguém do grupo. Demétrio fala com ela calmamente. Ele diz que podem encontrar uma maneira de ajudá-la. Louise diz que foi enviada para vigiar os Ignates. Ela estava fazendo seu trabalho até começar a acreditar em Demétrio. Ela começa a chorar e Olgia lhe dá um lenço para secar os olhos. Demétrio diz que não tem tempo para chorar. Precisam fazer algo. Precisam fazer algo. Ibolda ainda está lutando contra Misha e Félix. Quando Demétrio e os outros chegam, Ibolda foge. Mas Demétrio diz para não se preocuparem, pois sabem para onde ele foi. Demétrio também diz a Misha e Félix que Louise está bem com eles agora. Eles conversam e resolvem seus problemas. Emílio está ocupado lutando contra seu pai quando Shun e Alicia entram. Emílio diz que o rei matou seu verdadeiro pai e mandou Pascal embora do palácio. Emílio para de lutar ao ouvir Shun e Alicia. Ele está prestes a recomeçar, mas Shun o impede. Shun diz ao rei para contar a Emílio o que ele quer saber. Ele diz que o rei pode acabar com a raiva de Emílio dizendo a verdade. De repente, Ibolda aparece e ataca Emílio. O rei diz para ele parar, mas ele não escuta. O rei sabe que Ibolda vai matar seu filho, então precisa fazer algo. Ele tenta salvar seu filho, mas é atacado pela relíquia de distorção de Balda. O rei cai e Emílio grita. Ibolda aproveita a chance para escapar. Ele se despede das crianças e entra na luz brilhante, conectando-se à superfície. Emílio e os outros assistem enquanto a luz o leva embora. Shan se vira e vê Emílio segurando seu pai. Pascal e Joseph também entram ao mesmo tempo. Antes de morrer, o rei diz a Emílio que está orgulhoso dele porque ele se tornou forte. Demétrio e os outros também entram na sala. Todos ficam em silêncio enquanto Deusaine dá seu último suspiro. E Emílio percebe que não esteve completamente certo todo esse tempo. Cada um na sala sente algo diferente sobre o que acabou de acontecer. Pascal quer voltar ao laboratório real para anotar suas informações e descobertas. Joseph diz a Pascal que eles têm um problema. Eles não têm combustível suficiente para voltar para casa. Usaram todo o combustível do avião para chegar à Babilônia e não pensaram em precisar de combustível para voltar. Pascal está preocupado porque não entende o que está acontecendo e realmente quer saber por que as partículas de dobra diminuíram desde que Deusaine assumiu. Pascal gostaria de ter podido conversar com o rei mais cedo para perguntar a ele o que aconteceu. Shun encontra Emílio sentado sozinho, parecendo triste. Shun tenta fazer Emílio se sentir melhor e lhe dá uma maçã. Emílio diz a Shun que sente muito por não ter cumprido sua promessa. Emílio prometeu fazer tudo o que pudesse para garantir que Shun chegasse em casa em segurança. Mas, por causa do que aconteceu com Bobble, eles podem não conseguir usá-lo novamente. Shun diz a Emílio para não se culpar. Emílio começa a falar sobre sua vida. Ele diz que sempre quis se vingar. Era só nisso que ele pensava. Ele queria matar Deusaine. Agora que o rei está morto, ele ainda não se sente feliz. Ele se pergunta se se sente assim porque não matou Deusaine pessoalmente. Neste momento, ele acha que estava errado. Ele tenta se lembrar de como era seu verdadeiro pai, mas só consegue ver o rosto de Deusaine. Isso o faz questionar se Deusaine é realmente quem matou seu pai. Ele não tem provas, apenas coisas que ouviu. Ele se sente estúpido. Pascal e Alicia têm lhe dito isso o tempo todo, mas ele estava muito rabugento para ouvir. Shun acha que Emílio está sendo bobo e dizendo coisas dolorosas. Emílio sempre fingiu não gostar de Shun, ou se importar com ele. Mas a verdade é que ele sempre ajudou Shun quando ele estava em apuros. Mesmo quando Shun gritou para ele ir embora, Emílio não saiu. Eles podem dizer que não gostam um do outro, mas sempre se ajudam. Emílio quer aprender mais sobre a superfície. Shun diz que não é muito diferente de onde estão agora. Também há brigas e guerras lá. Emílio está confuso sobre por que Deusaine queria ir lá com tanta urgência. Shan diz que talvez haja outra maneira de chegar lá sem usar Bobble. Ele não quer desistir de voltar para casa. O rei está morto e os guardas reais estão de volta à cidade. As coisas estão ficando loucas em todo o país. Os Ignauts querem ficar na Babilônia até terminarem de investigar Bobble. Pascal e Joseph estão estudando Bobble, usando as informações que encontraram. Eles acham que Bobble funcionou como deveria, mas não sabem ao certo se Ibolda realmente foi à superfície. Eles precisam de provas da superfície. Talvez o caminho para a superfície esteja bloqueado. Enquanto isso, Emílio está conversando com Demétrio. Emílio quer saber o que os Ignauts farão agora que o rei se foi. Demétrio diz que haverá problemas porque as pessoas vão brigar por terras. Eles precisam fazer paz primeiro. Depois de conversar com Demétrio, Shan quer treinar com Emílio. Emílio não quer no início, mas Shun o faz se levantar. Eles começam a brigar. Louise os vê. Mais tarde, Louise diz aos Ignats que quer ir embora. Ela diz que é uma traidora e que eles nunca se sentirão seguros com ela. Justo quando está prestes a sair, recebe uma mensagem de que o pessoal de Gradito na ilha Zuzian está em apuros. Invasores com barcos estão tentando torná-los escravos.
Demétrio diz aos Ignates que o trabalho deles está apenas começando. Eles devem trabalhar juntos para parar a luta que está acontecendo em todo o país. Emílio e Shun ainda estão brigando, lutando um contra o outro. Nenhum dos dois quer desistir. Shun quer fazer Emílio se sentir melhor e parar de estar triste. Depois de mais brigas, Emílio vence de uma maneira traiçoeira. Emílio sabe que Shun está tentando ajudá-lo a se sentir mais feliz. Shun diz a Emílio que ele está sempre sombrio e precisa parar de querer vingança. Emílio se sente triste porque acha que não tem razão para viver. Em seguida, Emílio e Shun vão até os Ignates, que estão ocupados planejando como ajudar as pessoas na Ilha Zuzian. Emílio diz a eles que quer se juntar aos Ignates. Oficialmente, ele viu muito em sua viagem e sabe que o mundo precisa ser consertado. Shun diz a Demétrio que também quer se juntar e ajudar de qualquer maneira que puder. Nesse momento, Pascal entra. Ele diz que terminou de investigar o site da joia e pode confirmar que o portão está bloqueado da superfície. Ele se pergunta por que há uma fechadura na superfície quando as pessoas lá não sabem sobre Indora. Talvez seja apenas uma coincidência. No entanto, Pascal quer ir ao laboratório real para fazer mais testes. Depois disso, eles deixam Babilônia. Há muitas brigas acontecendo por toda Indora. Os líderes estão sendo injustos e fazendo todos sofrerem. Demétrio e seus amigos aparecem em uma aldeia enquanto os soldados estão machucando as pessoas. Eles lutam contra os soldados e, depois de um tempo, vencem. Então, Demétrio e seus amigos vão até a casa do líder da aldeia. Demétrio lhe diz que, desde que o rei morreu, houve muitas brigas por toda Indora. Ele afirma que querem ver o combate parar. O líder da aldeia espera que Emílio seja o novo rei. Ele acredita que Indora será um bom lugar se Emílio estiver no comando. Mas Emílio não quer ser rei ainda. Naquela noite, o líder dos soldados está bravo com Demétrio e os Ignates. Ele diz ao seu capitão para atacá-los enquanto ele come uma grande refeição. Mas então, o capitão é morto por uma grande criatura assustadora que também ataca o líder dos soldados. No dia seguinte, Demétrio e seus amigos vão até a casa do líder dos soldados. Quando chegam lá, é estranho porque o lugar está vazio e silencioso. Eles entram e encontram o líder com medo. Ele lhes conta que uma criatura assustadora enlouqueceu e matou o capitão. De repente, a criatura aparece novamente e mata o líder também, cravando-lhe seu relicário. Demétrio e seus amigos ficam surpresos ao ver que a criatura é Élbada, mas ele parece muito diferente. Agora, ele está mais cruel e tem muitas armas escondidas. Élbada enlouquece enquanto ataca os homens. Demétrio e seus amigos ficam confusos e assustados enquanto Élbada luta contra eles. Élbada ficou mais forte e os empurra para fora de casa. Ele continua atacando e quase mata Demétrio. Felizmente, o velho amigo de Élbada, Gaidoro, aparece e o impede. Gaidoro é alguém que Élbada tentou matar, mas não conseguiu. Eles lutam ferozmente até que Élbada foge. Depois disso, Demétrio pede a Gaidoro para se juntar a eles. Gaidoro não tem mais nada a fazer, então concorda. No dia seguinte, Demétrio e seus amigos finalmente navegam para a ilha Zuzian, que ainda está sob ataque. Felizmente, os atacantes não conseguiram desembarcar na ilha porque as defesas da ilha são fortes. No caminho, Pascal fala sobre Bobble. Ele diz que Bobble só funciona se ambos os mundos abrirem um caminho ao mesmo tempo. Como apenas Indora abriu um caminho, eles não podem ir para o mundo da superfície. Isso explica por que Élbada não teve sucesso em escapar para a superfície e voltou com uma transformação estranha. Pascal também diz que as partículas de distorção que mantêm Indora unida estão ficando mais fracas. Se isso continuar acontecendo, Indora se desintegrará e desaparecerá. Ninguém sabe por que isso está acontecendo. Pascal precisa ir à capital para aprender mais sobre isso. Depois disso, Gradeto diz que quer se juntar a Demétrio e Ignates. Demétrio fica muito feliz com isso e diz que estava esperando por isso. Eles finalmente chegam à Ilha Zuzian. Há uma luta intensa com os invasores, mas Demétrio e seus amigos vencem facilmente. Eles pousam na ilha e conhecem os Zuzianos mais tarde. Demétrio diz que Gradeto pode ficar encarregado da área norte depois que a luta em Indora terminar. Emílio acha que os Zuzianos ainda são considerados cruéis pela maioria e que as pessoas não vão gostar disso, mas ele não discute com Demétrio. Enquanto isso, Alicia está se divertindo com Luiz, Misha e Elgia. Enquanto se divertem, Alicia diz que está pensando em maneiras de ajudar. Luiz brinca e diz para ela se casar com Emílio. Está muito claro que Alicia gosta de Emílio. Ela tenta dizer que não é verdade, mas acaba admitindo que tem sentimentos por ele. Alicia promete contar a Emílio como se sente, mas espera que ele também goste dela. Mais tarde à noite, Emílio conversa com Pascal sobre seu pai, o rei original. Pascal explica que quando seu pai era rei, seu irmão Deusaine estava encarregado do norte. Naquela época, Bobble ainda estava por perto. Deusaine, que governava o norte, ia a Bobble com frequência. Pascal acha que Deusaine começou a se interessar por Bobil. No dia seguinte, o grupo viaja de barco de volta à capital para parar a luta em toda Indora. Quando chegam à cidade e entram no palácio, está muito quieto. Há apenas alguns soldados e trabalhadores lá. Um soldado chamado Aaron conta a Emílio o que está acontecendo. Acontece que metade dos soldados foi com o rei para a Babilônia e nunca voltou. Eles parecem ter se tornado ladrões e fugiram depois de ouvir que o rei foi morto.
A maioria dos soldados no palácio também saiu porque Endora não tem um líder agora. Infelizmente, Aaron e os outros soldados reais não querem que Demétrio fique no palácio. Emílio lhes diz que Demétrio e seus amigos são boas pessoas, mas todos ainda estão inseguros e continuam discutindo. Em outro lugar, Pascal e Joseph entram no laboratório real. Eles ficam chocados ao ver que não há nenhum cientista lá e que seriam os únicos trabalhando. De repente, eles são acompanhados por Rodney, que é um antigo colega de Pascal. Rodney era aparentemente o superior de Pascal quando ele trabalhava em tempo integral para Delzaire. Enquanto isso acontece, Emílio passeia sozinho pelo palácio e para em frente ao antigo assento do rei. Demétrio o vê e pergunta por que ele parece triste. Emílio diz que está preocupado com quem será o próximo líder e que o povo precisa de um novo governante. Demétrio lhe diz para não se preocupar e afirma que ele deve aprender como seu pai e Delzaine foram como líderes. Ele promete ajudar Emílio a aprender a ser um bom rei. Do lado de fora do palácio, Gradito e Louise sentem algo estranho na floresta próxima. No laboratório, Pascal e Joseph descobrem com Rodney que o palácio pode estar em perigo. Ele diz que criaturas assustadoras estão se reunindo nas florestas próximas ao palácio. Os soldados ficam assustados ao ouvir sobre os monstros, mas Aaron os faz se sentirem melhor. Todos ficam surpresos ao ver os Uzians e os Ignats vindo para ajudar. Emílio diz a Aaron para não se chocar, pois eles têm lutado lado a lado há algum tempo. Aaron não quer que Emílio se junte à batalha, mas Shun diz a Aaron para não se preocupar, pois Emílio está seguro. Shun sabe que Emílio pode se cuidar. Eles então percebem que as criaturas assustadoras são as mesmas que enfrentaram antes com Ebelda. Está claro que Ebelda está por trás desse ataque. Shun e Emílio se juntam aos outros lutadores na floresta para combater os monstros. Ebud encontra Emílio e Shun e ainda quer matá-los. Ebuda usa os monstros para se esconder enquanto ataca Emílio e Shun. Gaidoro vem ajudar Emílio e Shun. Há muitos monstros e Emílio e Shun estão em apuros, mas então os soldados vêm ajudar e estão realmente empolgados para lutar contra os monstros. Demétrio ajuda de trás, esfaqueando Ebelda com uma faca, o que dá a chance de ferir Ebelda com sua espada. Ebilda sabe que está perdendo e foge. Os soldados ficam felizes porque salvaram a cidade e o castelo dos monstros. Os soldados colocam Emílio sobre os ombros para mostrar o quão felizes estão por ele ter derrotado o inimigo. Os amigos de Emílio o veem como um herói para todos no país. Na manhã seguinte, Gaidoro diz a Emílio e Demétrio que quer encontrar Ebelda. Eles se preocupam que ele possa estar sozinho e em perigo, pois Ebelda agora pode criar monstros. Luiz diz que irá com Gaidoro para ajudá-lo. Demétrio acha que mesmo com Luiz, Gaidoro ainda pode estar em apuros, então pede a Félix e Misha para irem com eles também. Enquanto isso, Emílio leva Shun para o mesmo lugar onde Shun apareceu pela primeira vez. Emílio acha que esse pode ser o caminho para Shun voltar para casa. Ele diz que Endora está acabando logo, então Shun precisa ir embora antes que seja tarde demais. Shun fica irritado com Emílio por estar triste e não fazer mais como príncipe. Eles começam a discutir e quase brigam, mas Shun cai de um penhasco. Emílio o pega e eles se seguram em uma parede. Eles encontram algumas escadas e descem. Ficam surpresos ao encontrar um prisioneiro na parte inferior. O prisioneiro, Frama, é um Zuzian e diz que o rei Alzerme o colocou ali. Frama costumava ser o líder dos truculentos, um grupo que protegia o rei. Mas então o rei ficou bravo e o trancou. Emílio quer saber mais sobre o rei, então Frama lhe conta que Alzerme era um bom rei que todos gostavam. Mas então algo o mudou. Frama conta que há muito tempo encontraram alguém desmaiado perto do castelo e estavam prestes a deixá-lo lá. Mas quando viram que ele ainda estava vivo e era da superfície, o trouxeram para dentro para ajudá-lo a se recuperar. O rei realmente gostou desse homem, que se recuperou rapidamente. O homem podia ir e voltar entre o castelo e a superfície e trazia coisas legais para o rei. Ele disse que era um cientista e que por isso podia viajar tão facilmente. O rei queria saber tudo o que o homem sabia sobre o mundo exterior, embora Delzaine dissesse que era uma má ideia. O rei ouviu o homem falar sobre coisas incríveis do exterior. O exterior. O homem pediu ao rei para misturar as partículas de dobra do castelo com as coisas da superfície, e o rei concordou. O homem então quis levar algumas das partículas de dobra do castelo para a superfície. Delzaine tentou avisar o rei que essas eram importantes para o castelo, mas o rei não ouviu. Frauma não gostou do que estava acontecendo e discutiu com o homem. O homem enganou a todos, fazendo-os pensar que Frauma estava tentando machucá-lo. Então o rei trancou Frauma naquele lugar escuro. Frauma está lá desde então. Agora, Frau ouve sobre Shun sendo do mundo exterior. Ele fica bravo e usa seu relicário de dobra e vai atrás de Shun. O próprio relicário de Shun aparece para lutar contra Frauma. Quando os dois se encontram, uma luz brilhante enche o lugar. E de repente, Shun e Emílio se encontram na superfície. Shun está super feliz por estar de volta à superfície e grita de alegria. Emílio fica realmente surpreso ao descobrir que estão lá. Ambos vão para a casa de Shun. Sua mãe abre a porta e fica astonada ao vê-lo. Ela chora e o abraça forte porque sentiu muito a falta dele. Shun conta à mãe sobre Emílio. Ele diz que é um mundo completamente diferente debaixo da terra onde Emílio vive. Shun sabe que sua mãe pode não achar que é verdade, mas ele quer dizer isso mesmo assim. Ele diz que Emílio é a prova. Eles entram para conversar. Sua mãe diz que acredita nele.
Existem histórias sobre caminhos secretos para ir ao subterrâneo em todo o mundo. Algumas pessoas não acham que é real, mas os pais de Shun acreditam. Seu pai estuda muito o subterrâneo. É por isso que ele está sempre no trabalho e não volta para casa com frequência. Shun diz que vai ver seu pai amanhã para surpreendê-lo. No dia seguinte, Shun e Emílio vão ao local de trabalho do pai de Shun. Não muito depois, os dois amigos chegam ao prédio Asanaga. O pai de Shun fica feliz em vê-lo e diz que está contente que Shun está seguro. Shun então apresenta Emílio ao pai. O pai de Shun diz a ele que um cristal especial que sua mãe encontrou há muito tempo o trouxe para suportar. Este cristal pode mover pessoas entre os dois mundos. O pai de Shun diz que vai estudar o cristal. Mas Emílio se sente estranho perto do pai de Shun. Ele tem uma sensação ruim sobre ele. Enquanto estão saindo, Emílio se lembra de algo da infância. Ele viu Deusain dizer ao pai dele para não confiar no pai de Shun, um Asanaga. Emílio conta a Shun o que lembrou. Então ele corre de volta para o prédio, com Shun seguindo. Emílio chega novamente ao escritório da Asanaga e diz que se lembra de tudo. Shun está confuso. Emílio diz que Asanaga pegou o filho de Deusain e Ozerme estava tentando ajudá-lo. Mas antes que Emílio consiga terminar, Asanaga o atira. Asanaga diz a Shun para não se mover e revela que não é o verdadeiro pai de Shun. Acontece que a bala apenas tocou Emílio e não o feriu muito. Emílio descobre que Asanaga matou Ozerme. Asanaga diz que usou a mesma arma para atirarem Ozerme no passado. Emílio está muito bravo e quer machucar Asanaga, mas para porque Asanaga é o pai de Shun. Asanaga diz a Shun para ir com ele. Ele diz que pode não ser o verdadeiro pai de Shun, mas o criou. Shun está tão surpreso que não consegue dizer nada. Emílio joga uma faca em um para distraí-lo e então leva Shun embora. Vemos uma memória de quando Asanaga chegou a Endora. Deusain o levou até seu irmão. Asanaga contou a Ozerme e Deusain sobre um cristal especial que encontrou antes de ser puxado para uma luz brilhante. Asanaga voltou para contar à sua esposa sobre o poder do cristal. Ela estava grávida. Infelizmente, o bebê deles morreu, o que deixou Asanaga muito triste. Asanaga retornou a Endora e disse ao rei que estava interessado nas partículas de distorção. Enquanto conversava com Deusain e o rei, o jovem Emílio entrou. O rei disse a Asanaga que o filho de seu irmão estava doente e perguntou se ele poderia encontrar uma cura na superfície. Asanaga sugeriu reconstruir Bobble para que todos pudessem ir à superfície e ele pudesse ajudar facilmente o filho de Deusain. Isso também permitiria que trouxessem muitas outras coisas úteis da superfície para Endora. Deusain só queria salvar seu filho doente, mas não queria trazer de volta o antigo portal em Bobble. Ele falou sobre antigas histórias que os alertavam contra abri-lo, mas Ozerme ainda queria abri-lo. Deusain voltou para casa e se sentiu muito triste ao ver seu filho doente. Ele concordou em deixar Asanaga levar seu filho para a superfície para que ele fosse curado. Depois disso, o rei deu a Asanaga tudo o que ele precisava para reconstruir Bobble. Quando Asanaga terminou de construí-lo, ele matou Uzerma a sangue frio e disse a Deusain que estava deixando Endora para sempre. Deusain queria seu filho de volta, mas Asanaga disse que precisava ir à superfície para buscá-lo. Asanaga então quebrou Bobble e voltou para seu mundo. No presente, Shun e Emílio voltam para casa. A mãe de Shun abre a porta para eles. Eles contam tudo o que descobriram. A mãe de Shun diz que tudo o que Asanaga disse era verdade. Ela conta a Shun sobre o dia em que Asanaga o trouxe para casa doente. Eles cuidaram dele até que ele melhorasse e ele trouxe felicidade para o lar deles. Ela se sente mal por não ter deixado Asanaga levar Shun de volta para onde ele veio. Então, a mãe de Shun dá a ele um brasão que ele segurou quando Asanaga o trouxe para casa. Emílio diz que é um brasão muito importante, apenas possuído pela família do rei. Isso significa que Shun é parente de Ozerme e que seu verdadeiro pai é, na verdade, Deusain. Naquela noite, Shun fica triste porque não consegue acreditar que seu pai é, na verdade, um assassino. Em Endora, Demétrio e seus amigos são informados por um guarda que Emílio e Shun foram para a masmorra e não foram vistos desde então. Demétrio percebe lentamente que os meninos provavelmente foram para a superfície. Na superfície, Emílio visita um Sedinal Asanaga novamente, que fica surpreso ao vê-lo. Emílio quer falar sobre Shun. Asanaga diz a seus guardas para levarem Emílio ao seu escritório. Uma vez lá, Asanaga aponta uma arma para Emílio e admite ter matado o pai de Emílio, Uzerme. Asanaga diz que Uzerme era um mau rei que era facilmente influenciado e era cruel com os Uzians. Ele acha que Deusain seria um rei melhor. Emílio pergunta se Asanaga ama Shun, e Asanaga diz que sim, mesmo que Shun não seja seu filho de verdade. Asanaga afirma que está fazendo tudo por Shun e sua família, e não machucará Emílio a menos que ele atrapalhe. Emílio vai para casa e conta a Shun que acabou de falar com seu pai. Ele aconselha a Shun a conversar com Asanaga e descobrir por que ele está agindo dessa maneira. Shun agradece a Emílio e concorda em falar com seu pai. De volta a Endora, Pascal reúne todos para uma reunião. Ele tem algo importante para lhes contar. Ao mesmo tempo, Euduia está trancado em uma sala realizando um ritual estranho. Ele não vai comer nem sair até que termine. Pascal então informa ao grupo que encontraram uma maneira de viajar entre Endora e a superfície. A cena muda para Shun, que está no local onde seu pai começou a trabalhar. Ele enviou uma mensagem para seu pai vir rapidamente. Shun quer saber por que seu pai matou Alzin. Sanaga logo chega e então tira uma pedra brilhante de seu corpo. Ele diz que a pedra permite que ele viaje entre este mundo e Endora. A pedra se chama Perrin Blue.
Ao mesmo tempo, Pascal está contando à tripulação sobre o Perrin Blue em Endora. Foi assim que Shun chegou a Endora pela primeira vez. Na verdade, há um Perrin Blue dentro do corpo de Shun. Se alguém o possui, pode ir e voltar entre os dois mundos sempre que quiser. Isso explica por que Shun voltou repentinamente a este mundo quando estava em apuros. O pai de Shun diz que ele absorveu o poder do Perrin Blue quando tocou o que estava em seu escritório. Ele quer usar partículas de dobra para melhorar a vida na superfície, mas ele diz que Endora em breve estará desaparecendo porque as partículas vão se esgotar lá. Quando isso acontecer, Endora estará acabada. Shun fica surpreso quando seu pai diz que é ele quem está fazendo as partículas desaparecerem. Shun não acha que seu pai deveria destruir Endora para alcançar seus objetivos. Seu pai fica bravo e aponta uma arma para Shun. Ele está pronto para machucar qualquer um que o impeça. Emílio tenta ajudar, mas a Naga o derruba. O pai de Shun está prestes a atirar quando Shun usa o Perrin Blue e desaparece novamente com Emílio. Eles acabam em Endora mais uma vez, onde Luiz, Félix, Gaidoro e Misha estão enfrentando Eubelda. Em breve, Emílio e Shun se juntam aos outros na batalha contra Eubelda. Eubelda está prestes a matar Gaidoro, mas Emílio e Shun o impedem cortando seu braço. Eubelda então se muta e se transforma em um enorme monstro assustador feito de piche. Esse gigante é muito perigoso para Xion e os outros. Misha tenta lutar contra Eubelda, mas o monstro a machuca gravemente. Félix protege Misha, mas se machuca no processo. Misha tenta novamente lutar contra o monstro, mas Luiz a salva. Eles não conseguem derrotar Eubelda, então Emílio sugere que eles se afastem por enquanto. Em sua sala de meditação, Euduia está tentando com muito esforço se conectar com Endora. De repente, ele desmaia e Demétrio entra correndo. Euguia diz a Demétrio que ouviu a voz de Endora, mas então desmaia porque está muito cansado. Pascal informa a Demétrio que Euduia acabou de compartilhar uma informação importante. Euguia disse que partículas de dobra estão se reunindo em um só lugar. Isso significa que há uma máquina coletando essas partículas e está no meio do oceano. Demétrio então fala sobre um lugar chamado Terna Nag. As pessoas dizem que são as ruínas de uma antiga cidade incrível. É como um lugar mágico que é muito difícil de encontrar. Talvez Terna Nag esteja no meio do oceano, onde está a máquina. Mas alguns dos grupos não acreditam que esse lugar realmente exista. Nesse momento, Shun e Emílio entram na sala. Shun tem certeza de que tal dispositivo realmente existe. Luiz e Félix estão sendo cuidados porque estão feridos. Alicia quer saber onde Shun e Emílio estavam. Shun diz a ela que foram à superfície. Ele informa a Pascal e aos outros que há um dispositivo retirando as partículas de dobra de Terna Nog. Ele quer que eles procurem por isso para ter certeza. Então Shun diz algo surpreendente. Seu pai, a Senaga, é quem está transportando as partículas de dobra. Todos estão surpresos e também não conseguem acreditar que Deus Zayn é o verdadeiro pai de Shun. Logo depois, Shun, Emílio e Pascal se preparam para ir a Terna Nag. Alicia pede a Falarion para ficar grande para que ele possa voar até lá. Quando estão prestes a partir, vem Ebilda se aproximando do castelo. Ele está ainda maior do que antes. Quando Falarion voa sobre Ebilda, Ebilda agarra Falarion com seus longos braços. Pascal cai sobre o monstro. Pascal diz a Shun e Emílio para seguirem sem ele. Ele usa uma bomba para fazer Ebilda soltar Falarion, permitindo que ele voe para longe. Pascal também leva a explosão. Emílio está muito triste porque provavelmente perdeu mais um amigo. Demétrio diz a Ralph e Joseph para encontrarem Pascal, enquanto os outros lutam contra Ebilda. Ele acha que Pascal ainda pode estar vivo. Demétrio tem uma bomba poderosa que Pascal fez. Ele diz que será útil novamente contra Ebilda. Shun diz a Emílio para não se preocupar com Pascal, porque ele é forte. Logo, Shun e Emílio conseguem ver Terna Nag. Joseph está procurando por Pascal, pois ainda quer aprender com ele e não pode perdê-lo. Ele não quer que Pascal morra. Emílio e Shun chegam a Terna Nog. Eles dizem a Falarion para subir mais alto. O prédio é muito alto, alcançando as nuvens. Eles chegam ao topo, que está nas nuvens. Eles veem um grande cristal. Decidem quebrá-lo. Eles usam seu relicário de dobra para atingir o cristal, mas é muito difícil. Nada acontece com o cristal. Shun sabe sobre cristais e encontra um ponto fraco. Eles o atingem e ele se quebra. Eles planejam continuar destruindo o cristal, mas um Sonaga aparece e os para. Um Sonaga diz a Shun que não pode deixar que ele quebre sua invenção especial. Ao mesmo tempo, os Ignauts ainda estão tendo dificuldades com Ebelda. Demétrio diz a alguns de seus homens para manter Ebelda ocupado enquanto eles usam uma bomba para explodir sua cabeça. Eles começam seu plano. Gaidoro colocará a bomba no lugar enquanto os outros distraem Babelda. Demétrio e os outros conseguem manter Bilda ocupado para que Gaidoro possa chegar bem perto. Ele atinge a cabeça de Belda com sua espada e está prestes a lançar a bomba, mas Belda o engole inteiro. Ele tenta lutar de dentro de Ebelda, mas rapidamente usa a bomba, se matando e explodindo a cabeça de Ebelda. O monstro desaparece imediatamente. De volta à ação. Nanon Asanaga chama seu relicário de dobra. A arma se parece com um grande polvo com pontas afiadas. Asanaga diz que usou parte do corpo de Uzem para fazer este relicário especial de dobra. Asanaga machuca Falaren ao colocar um de seus tentáculos em seu peito.
Emílio e Shun ficam furiosos e lutam contra um Sanaga juntos, mas A é forte demais e os empurra facilmente. A ri de Emílio e diz que ele deveria ter se livrado dele quando o viu pela primeira vez. Emílio fica irritado e seu relicário de dobra evolui. Emílio luta contra a Sanaga por um tempo e até quebra um dos tentáculos especiais de Sanaga. A Sanaga fica bravo e derruba Emílio. Ele está prestes a matá-lo quando Shun o impede. O relicário de dobra de Shun também muda e ele também quebra um dos tentáculos de Sanaga. Agora, a Sanaga só tem 3 restantes. De volta à floresta, Joseph e Ralph finalmente encontram Pascal, que está vivo, mas preso. O paraquedas o impede de cair. Voltando para Emílio e Shun. Um Sanaga os derrubou. Ele se aproxima de Shun e tenta falar com ele de forma amigável. Ele diz que ficou realmente forte por causa de Makiko e Shun. Agora todos sabem quem ele é. Shan lhe diz que Makiko não ficaria feliz em vê-lo assim. A Sanaga surta novamente e agarra Shan com 2 de seus tentáculos. Ele quer matar Shan com o último, mas não consegue porque se lembra de todos os bons momentos que tiveram até então. O artefato de distorção de Emílio evolui mais uma vez e ele ataca a Sanaga. Falarin se levanta e ajuda o ataque de Emílio a ficar ainda mais forte, cravando-o no corpo de Asanaga. O prédio para de funcionar imediatamente. A Sanaga cai no chão. Shun grita de dor, mas sabe que foi a coisa certa a fazer. Ele agradece a Emílio por salvá-lo. Então, todo o edifício Terna Nog começa a se despedaçar. Os meninos estão prestes a cair e morrer, mas Falarion os salva. Quando eles voltam para o castelo mais tarde naquele dia, todos ficam felizes em vê-los. Demétrio agradece a Shan e Emílio por ajudá-los. Emílio diz que os Ignates ensinaram muito sobre o que é certo e errado, e que eles têm sido bons amigos para ele. Depois disso, as celebrações começam com muita comida e bebida. Demétrio conta a todos o quanto Shan e Emílio ajudaram e se sacrificaram. Em seguida, Demétrio anuncia que Ralph e Gradito trabalharão juntos para controlar e vigiar toda a região norte. Demétrio dá empregos a todos. Emílio e Shan cuidarão das terras do sul, com Demétrio liderando-os. Shan sai para a varanda para respirar um pouco de ar fresco e Emílio o segue. Shan diz a Emílio que gosta de viver em Endora, mas precisa voltar para ficar com sua mãe. Makiko ficará sozinha e ele não pode deixá-la. Shan diz a Emílio que precisa ir e pede para que ele se desculpe com todos por ele. Desapontado, ele desaparece repentinamente, pois não é bom em despedidas. Shan se despede de seu primo Emílio com o coração pesado e See You Again começa a tocar ao fundo. Ele aperta a mão de Emílio pela última vez e usa o Pairing Blue para voltar para casa. Quando chega lá, o Pairing Blue se quebra. Shan diz que pode não conseguir voltar, mas sempre lembrará de Endora. Obrigado por assistir, meus amigos, e não se esqueçam de se inscrever para mais resumos de anime de alta qualidade. Até a próxima, pessoal! Cuidem-se!